Bora lá, família, Escravo das Sombras, capítulo 148. Eu tô de fone, deixa eu tirar esse fone aqui. Pronto, bora lá. Atrás da janela, uma vista impressionante da cidade amaldiçoada se espalhava lá embaixo. O sol da manhã banhava as ruínas com uma luz pálida, fazendo-os parecer misteriosamente ameaçadoras. Nephis sorriu. Além disso, o que pode competir com essa vista incrível? A vontade de ficar vivo eu acho que compete bem com isso, não? Mas sei lá. Como se respondendo às suas palavras, um lamento horripilante ecoou de um lugar distante, ressoando no vento como um grito agonizante. Sunny estremeceu. Acho que ela quis dizer isso literalmente. Com um suspiro, ele deixou de lado a estranha escolha do habitat da Estrela da Mudança e se aproximou da pilha de carne. Vamos comer primeiro. Os três se sentaram no chão de pedra e comeram carne de monstro. Passando a bela garrafa de... Bela garrafa? Tá bom. A bela garrafa de vidro de Cássia entre si. Era como nos velhos tempos. Considerando que esses tempos não eram tão antigos e certamente não havia nada de bom neles. Quase, pelo menos. Quando todos estavam satisfeitos, Nephis olhou para Sunny com intensidade calma. Por algum motivo, ele se lembrou das ondas invisíveis de pressão que Gun criava por onde passava. O que você descobriu no castelo? Ele suspirou. Essa seria uma longa conversa. Sunny começou descrevendo a ordem geral das coisas no antigo reduto. Ele contou a Nephis sobre as 6 diferentes castas e as complexas relações existentes entre elas, além de explicar brevemente como os membros de cada casta viviam suas vidas. Às vezes, Cássia acrescentava alguns detalhes. A Estrela da Mudança franziu a testa. Espere, você disse que havia cerca de 500 pessoas morando no castelo? Sunny concordou com a cabeça. Sim, por aí. Por quê? Ela pensou um pouco e disse: isso não faz sentido. Há quase o mesmo número de pessoas aqui no assentamento externo, talvez até mais. Isso colocaria a população humana da Cidade Sombria em cerca de 1000 pessoas. A maioria delas é bastante jovem, o que significava que, a cada ano, centenas e centenas de nós são enviados para a Costa Esquecida, com a maioria conseguindo sobreviver e chegar ao Castelo Luminoso. Nossa, mas mano... lá nos capítulos iniciais, eu falei que, tipo, era muita coincidência. Logo os três com o aspecto de melhor raridade, né? Melhor nível caindo aí. Era muito estranho isso. Mas não, basicamente todo, tipo, sei lá, 20% de todo o solstício tá indo direto pra aí, mano. Isso não é muito estranho. Qual o motivo de estar fazendo tantas pessoas ser transportadas pra esse lugar em específico, tá ligado? Ela fez uma pausa. Mas eu não vi um único adormecido da nossa leva aqui na favela. Até onde sei, nós três somos os únicos que vieram para a Cidade Sombria após o recente solstício. Sunny coçou a nuca e disse com relutância: na verdade, são 4. Caster também está aqui. Ele está vivendo confortavelmente no castelo. Nephis de repente se animou estranhamente. Caster do clã Han Li? Ele está aqui? Não precisa ser tão entusiasmada, droga. Ele ficou com ciúmes, que é isso, mano? Sunny tentou não fazer uma careta. Sim, ele esteve aqui praticamente todo esse tempo. Na verdade, Caster nos disse que havia apenas 7 adormecidos enviados à Costa Esquecida pelo feitiço este ano. Estranho, eu sei. Ele fez uma pausa por alguns momentos, então acrescentou: para dizer a verdade, eu também notei essa discrepância. Mas há uma explicação, veja bem. Parece haver um padrão em relação a quantas pessoas o feitiço enviava para cá. 15 anos atrás, quando um grupo de humanos loucos reivindicou o castelo pela primeira vez, chegava apenas uma dúzia ou mais de recém-chegados por ano. Depois, algumas dezenas. Depois, uma centena. Nos últimos anos, eram várias centenas de cada vez. Estranho, né, mano? Cada ano que passa, mais tempo passa,
mais pessoas de uma vez, o feitiço tá mandando direto pra aí. Parece... É loucura da minha cabeça, eu sei. Mas parece que, tipo, o feitiço... Querem que eles resolvam um problema daí. Eles não, tipo, não eles os protagonistas aí, né? O Sunny e tal. Mas eles em geral, as pessoas. Resolvam um problema da Costa Esquecida, né, mano? Porque não faz sentido cada vez mandar mais gente pra ir. Sunny fez um gesto em direção aos 3. Até este ano, isto é, quando apenas 7 adormecidos chegaram. Como o feitiço é obcecado pelo número 7, algumas pessoas acreditam que isso marca o fim de um ciclo de 14 anos e o primeiro ano de um novo. Eu acho plausível. Bom, da hora, faz sentido, né, eu acho. A Estrela da Mudança pensou por um momento e perguntou: como Caster sabe o número total de recém-chegados? Estranho, né, tipo... que será que, né, não sei, estranho isso, mano, ele saber exatamente quantos chegaram aí. Porque muitas pessoas podiam morrer antes de encontrar com ele, tá ligado? Essa era uma boa pergunta, naturalmente. Uma que Sunny havia se perguntado muitas vezes antes de finalmente se convencer a encontrar o belo legado e perguntar diretamente a ele. Há uma artesã no castelo com um tipo estranho de habilidade de revelação. Ela consegue rastrear a localização geral de todos que uma pessoa já conheceu. Caster pagou a ela um monte de estilhaços de almas para verificar se alguém de seus conhecidos chegou à Costa Esquecida. Ela disse a ele que havia 6. Nef ficou em silêncio por alguns momentos e simplesmente disse: continue. Sunny continuou. Ele mencionou brevemente os principais pontos de tudo que conseguiu aprender, incluindo todas as coisas vis que presenciou e seus próprios pensamentos sobre como as coisas funcionavam sob a superfície branca e imaculada da magnífica fortaleza. Inevitavelmente, ele teve que descrever o quão engenhoso e inatacável era o domínio do Senhor Luminoso sobre a cidade sombria. Cassia ficou pálida e quieta durante todo o relato sombrio. O rosto da Estrela da Mudança ficou cada vez mais escuro a cada palavra, quando ele contou a ela sobre a farsa do julgamento que terminou com a morte angustiante de Jubei, e compartilhou seus próprios pensamentos sobre o quão poderoso o anfitrião realmente era. Os cantos da boca dela se curvaram para baixo. Finalmente, ele chegou à conclusão. E é por isso que Gun nunca pode ser derrotado. Ele controla todos os aspectos da vida aqui, tanto materiais quanto abstrato. Comida, abrigo, esperança, medo. Tudo está sob a alçada de sua autoridade. E sua autoridade é absoluta. Até mesmo o poder em si é dele, para dar e tirar. Aqui fora, Gun pode muito bem ser considerado um deus. Eu quero ver como ela vai matar ele, mano. Isso vai ser muito interessante. Nephis permaneceu em silêncio por muito tempo e em seguida disse baixinho: ele não é um deus, ele é apenas um impostor. Sunny riu. Neste inferno, a diferença... Meu amigo... Coloca um Hulk ali na frente, né, mano? Pra ele esmagar o cara e ainda meter um deus fraco e já era. Ela olhou para ele com severidade e rangeu os dentes. Depois de alguns minutos passados em silêncio tenso, Nephis de repente disse: ainda assim, isso só explica porque Gun não pode ser derrotado em uma rebelião. Porque ninguém simplesmente o matou enquanto dormia. Porque um de seus tenentes não deu um golpe. Afinal, é assim que os tiranos geralmente acabam, pelas mãos de seu aliado mais confiável. Sunny sorriu sombriamente. Ah, bem, isso é porque até agora eu só falei sobre o seu poder como governante, que por todos os relatos é nada menos aterrorizante. Mas seu poder pessoal... Ele estremeceu e acrescentou com a voz rouca: é muito, muito pior. Meu Deus, interessante isso, mano. Pô, mano. Será que ela vai fazer uma rebelião mesmo, né, mano? Tipo, aí vai ser rajada. Faz sentido o Gun não querer sair... não querer sair daí, tá ligado? Já que ele é praticamente um deus aí, mano. Não tem pra que ele querer ir embora. Eu acho que por isso que vai dar merda geral e muita gente vai morrer, né, mano?
Porque ele vai tentar impedir que as pessoas vão embora, será? Tipo, tentar ir embora? Então bora lá, capítulo 149. Sunny ficou em silêncio por um tempo e depois suspirou. Você se lembra como F nos disse que ele poderia ser considerado imortal? Bem, ela não estava errada. Além do fato de que Gun provavelmente absorveu mais essência de alma e tem mais experiência lutando contra criaturas do pesadelos e desperto do que qualquer outra pessoa na Costa Esquecida. Mas nele do que isso. Nef franziu a testa. A habilidade de aspecto dele é poderosa de maneira única? Sunny balançou a cabeça. Sua habilidade de aspecto é que ele consegue respirar e se mover com incrível rapidez debaixo da água. Mas está relacionada ao que vou contar. Ué, como ele descobriu isso? Que é relacionado a se mover embaixo da água. Nem tem água lá pra ele ter espiado isso, mano. Caramba, mano. Será que ele consegue sobreviver embaixo da água lá do Mar Negro, mano? Loucura. Ele hesitou. Veja bem, Gun chegou à Cidade Sombria cerca de 8 anos atrás. Como sua habilidade não tinha utilidade nas ruínas, ele rapidamente se tornou uma pária. Pelo que consegui descobrir, as coisas eram ainda mais sombrias no castelo naquela época. A força decidia tudo, e qualquer pessoa sem força sequer era considerada humana. Sunny estremeceu. Ele podia imaginar isso vividamente. Esta foi de longe a época mais cruel e sangrenta da história do Castelo Luminoso. Logo após, o último membro do grupo original que conquistou a fortaleza antiga ter perecido, e antes de Gun assumir o controle, as coisas se equilibraram à beira da loucura por um tempo. Diga o que quiser sobre o desgraçado, mas pelo menos ele impediu que os humanos aqui se transformassem em animais completamente. Meu Deus, cliquei tab sem querer. Sunny continuou, mas Gun, ele acabou sendo louco até mesmo para aqueles padrões, porque ele realmente começou a caçar no mar escuro, mano. Caramba, mano. Pensa o quão forte ele é, mano. Você viu que uma passadinha ali de noite no mar escuro fez com a Nefis, né, mano? Tipo, trucidou ela completamente, mano. E ele caçava lá no mar escuro, mano. Loucura. A estrela da mudança piscou. O quê? Ele assentiu. Sim, ao anoitecer, ele mergulharia do muro da cidade na água negra para vasculhar os fragmentos de alma dos monstros do labirinto que foram esmagados pela enchente, competindo contra os horrores que se aproximavam das profundezas. E ao amanhecer, ele mergulharia no mar em retirada para vasculhar carne dos restos das criaturas que os habitantes das profundezas haviam matado e deixado para trás. Meu Deus, isso é insano demais, mano. Nefis encarou em silêncio. Eles haviam encontrado as abomináveis existências que se escondiam sob a superfície negra do mar amaldiçoado 2 vezes. E cada um desses encontros aterrorizantes deixou uma cicatriz em suas almas e mentes. Fazer isso 2 vezes por dia, todos os dias, Gun era realmente um louco, mas ele também era uma espécie de gênio louco. Ele suspirou fundo. E foi assim que ele passou de um pária desesperado ao Senhor Luminoso. Um dia, Gun foi arrastado por uma correnteza e, quando o mar desapareceu, deu de cara com um Leviatã ferido mortalmente agonizante. A criatura ainda estava viva, mas apenas por pouco. Sabendo que os abutres do labirinto logo viriam para se banquetear com ela, Gun começou a cortar a carne dos ossos da criatura com sua faca. Ele fez uma pausa e então disse com uma voz estranhamente sombria: por acaso, o Leviatã morreu de seus terríveis ferimentos naquele exato momento. E como a lâmina de Gun foi a última coisa a cortá-lo, o feitiço atribuiu a morte a ele. E aquela morte lhe deu uma memória. Uma armadura dourada maravilhosa que nenhuma arma humana poderia sequer arranhar. Meu Deus, mano. Meu Deus. Nós achou que o Sunny já era muito sortudo de encontrar a criatura lá, tá ligado? Em forma de ovo.
e ele matou, né? Mas esse Gun aí, mano, também tá de pé de igualdade com o Sunny, até mais, né, mano? Meu Deus. Ninguém realmente sabia sobre os habitantes das profundezas, mas Sunny Nephis havia presenciado 2 centuriões carapaças recuperando 2 fragmentos de alma transcendentes do cadáver de um deles, o que significava que a memória do tipo armadura de Gun estava pelo menos 3 escalões acima dos núcleos de alma de todos os humanos na Costa Esquecida. Quase todas as memórias do tipo arma que possuíam era de um escalão adormecido ou desperto. Mesmo que alguém conseguisse matar uma criatura caída e adquirir uma armadura acendida dela, a arma provavelmente ainda seria incapaz contra a armadura transcendente. E como aquela maldita armadura não tinha aberturas, basicamente Gun era invencível. Meu Deus, mano. Agora eu só fico pensando como vão derrotar ele, mano. Porque, tipo, rebelião não adianta mais. É, tipo, chamar ele pra um X1 é literalmente impossível vencer ele. Mano, como eles vão conseguir uma arma que perfura essa armadura dele, mano? Loucura isso, loucura, mano. O cara tá colocando ele aqui, ó, em um nível muito alto, mano. Quero ver isso daí depois. Sunny suspirou. Com essa armadura, ele retornou à Cidade Sombria, reuniu alguns seguidores, matou todos que estavam em seu caminho e assumiu o controle do castelo. Ninguém foi capaz de ameaçar seu reinado desde então. E todos aqueles que tentaram, bom, seus crânios estão lá fora para todos verem, balançando nas correntes acima dos portões do castelo. Nephis permaneceu em silêncio por um longo tempo, olhando para o chão. Ela parecia um pouco desanimada. Finalmente, ela perguntou: quais as características a armadura possui? Ele deu de ombros. Quem sabe? Não é como se alguém que teve a oportunidade de aprender isso tivesse vivido para contar a história. A única coisa amplamente conhecida sobre a armadura dourada é que ela é feita de algum metal líquido estranho e que emana um campo de pressão psíquica esmagadora. Mas nem isso é totalmente verdade. Na verdade, só afeta aquelas que olham seu reflexo na viseira. Cássia não foi afetada de forma alguma. A menina cega levantou uma sobrancelha. Só agora, sabendo que todos, exceto ela, sempre se sentiam incrivelmente deprimidos na presença de Gun. Pela primeira vez, seu terrível defeito lhe deu uma vantagem. Cara, se ela soubesse lutar bem, até seria uma boa arma para ir contra o Gun, né? Porque ela não teria esse defeito. Mas mesmo assim não ia mudar nada, porque tipo, a armadura dele não é só isso, né? Não dá para cortar também. Também permitiu que Sunny descobrisse um segredo valioso, mas ele não tinha tempo para se alegrar com isso. A parte mais importante dessa conversa estava se aproximando. Ele tinha que convencer a Estrela da Mudança a abandonar qualquer ideia de encontrar Gun. Caso contrário, todos os 3 acabariam mortos. Sunny olhou para ela e perguntou com um tom cuidadosamente neutro: então, o que você acha? A Estrela da Mudança ficou quieta por um tempo e então de repente disse: eu também descobri algo enquanto você estava fora. Sunny franziu a testa levemente. Ela estava tentando evitar essa conversa. Sentindo-se pesado e incerto, ele perguntou: sério? O que é? No entanto, no segundo seguinte, ele esqueceu todas as preocupações anteriores, porque Nephis olhou diretamente nos olhos dele e disse: afinal, há um portal aqui. Meu Deus, mano. Então depois de todas essas coisas ruins, notícias ruins, só conversa ruim, finalmente algo bom pra tentar animar um pouco os ânimos dele, né, mano? Vamos ver isso. Algo explodiu na mente de Sunny. O quê? Há um portal? Atordoado, ele encarou Nephis com os olhos arregalados. Como isso poderia ser? Porque ninguém nunca mencionou isso. Não faz sentido. Se havia um portal, por que as pessoas apenas ficavam na Cidade Sombria? Por que tanto F quanto Caster
eram tão insistentes em dizer que não havia saída. Um familiar sentimento sombrio de inquietação se instalou em seu coração. Tentando se recompor, Sunny disse lentamente: então, por quê? Por que ninguém saiu? Onde fica? Nefes olhou para a janela, ficou em silêncio por alguns momentos e em seguida respondeu com um tom monótono: onde você acha? Está no Pináculo Carmesim, é claro. Por isso que ninguém nunca tentou sair, né, mano? Só o Sunny que tá mais acostumado com isso aí, mano. Tá, calma, bora lá, mais um episódio. Tá ficando interessante, né, mano? Será que vai ter muita coisa ainda aí antes de voltar nos tempos atuais? Porque muita coisa, né, tem que acontecer ainda. Então vamos descobrir isso agora. Bora lá então, família, último capítulo de Escravo das Sombras, que é o 150. Opa, tá errado, né? Calma aí. Calma aí. Pronto, agora sim. O Pináculo Carmesim. Aquela sombra sinistra e sempre presente que perseguiria todo esse tempo. A torre ciclópica que ficava no centro do labirinto. Ou talvez fosse a fonte dele. Emanando uma terrível sensação de mau presságio. Ela fica então no centro do labirinto. Intenso, né? Pensei que era no centro do castelo aí da região inteira que ele tá, mas não, mano. O cenário para a última parte da visão de Cássia. É claro que o maldito portal tinha que estar naquela maldita... nossa, ali todo estranho. Estar naquele maldito pináculo. Dani suspirou. Esta não era uma notícia bem-vinda, mas não era inesperada. Afinal, o instrutor Rock os alertou que, caso se encontrassem em uma região do Reino dos Sonhos sem uma cidadela humana estabelecida, deveria procurar o portal ao redor ou dentro do marco mais proeminente lá. Né, tipo, tem que ter um portal perto, né, tipo, sempre eu acho, nesse primeiro deles aí. O Pináculo Carmesim pairava sobre toda a costa esquecida, como um eixo conectando o céu à terra. Era difícil imaginar algo mais proeminente. Desde que Cássia lhes contou sobre isso pela primeira vez, lá no fundo, Sunny sempre suspeitou que acabariam tendo que entrar naquela torre assustadora em algum momento. Eu li isso, eu ouvi em alguma música assim sobre essa torre, mano, eu tenho certeza. Após a revelação de que não havia portal no castelo humano, essa suspeita só se tornou mais forte. Mas espere, havia algo mais que o instrutor Rock havia dito. Trabalhem juntos para derrotar os guardiões do portal. Não foram essas palavras dele? Então, quem está guardando o Pináculo Carmesim? Amigão. Lançando o olhar para Nefes, ele perguntou sombriamente: então, o que tem dentro do pináculo? Imagino que não seja algo agradável. Caso contrário, não haveria 1000 adormecidos escolhendo viver numa cidade cheia de monstros cruéis em vez de ir para lá. A Estrela da Mudança concordou. Sem mudar sua expressão, ela desviou o olhar e respondeu: um terror caído. Terror caído, tá? O coração de Sunny falhou um pouco. Um terror caído. A criatura do pesadelo. Uma classe inteira acima dos tiranos temidos. Com 6 poderosos núcleos de almas proporcionando-lhe um poder profano. Certamente faria o truque? Então, ir até lá é suicídio. Meu Deus, mano. Meu amigo. Logo um terror caído. Como eles vão ficar fortes? Meu Deus, mano. Como eles vão ficar fortes o suficiente pra ganhar do Senhor Luminoso, derrotar um terror caído? É muita coisa, mano, que eles têm que fazer. Nenhuma quantidade de adormecidos poderiam sequer sonhar em derrotar um terror caído. A possibilidade de sobreviver a tal encontro, muito menos sair vitorioso, era zero. E era ainda menos
provável do que atravessar a armadura indestrutível de Gun. Impossível. Ele riu. Que ironia. Apenas ser preso neste inferno, mas também ser forçado a encarar o caminho para a liberdade todos os dias, sabendo que nunca será capaz de alcançá-lo. Isso era uma tortura tão cruel. Sunny até diria que era um tipo de inferno por si só. Mano, isso explica muito porque o Sunny do presente, né, antes de voltar pra esses tempos aí, é tão sem esperança e já tá, tipo, convencido que vai ficar aí pra sempre, né, mano? E não tem como sair dali. Porque tem que derrotar o Senhor Luminoso, que é uma tarefa que é basicamente impossível. Depois derrotar o Terror Caído, que é mais impossível do que derrotar o Senhor Luminoso ainda. Muita coisa pra eles fazerem. Não é à toa que a Torre do Crepúsculo era tão impopular. Morar lá simplesmente enlouqueceria algumas pessoas. Eles estavam verdadeiramente presos aqui para sempre. Nefes suspirou. O primeiro governante do Castelo Luminoso liderou uma grande expedição para encontrar uma saída do labirinto. Todos pareceram. O segundo governante, o último membro da corte original, tentou alcançar o portal. Eles também morreram. Depois disso, ninguém mais tentou encontrar uma saída. É o óbvio porquê, né? Os três permaneceram em silêncio por um longo tempo, com um humor sombrio. Foi estranho isso. Agora que tiveram a chance de passar algum tempo no pequeno enclave humano na Costa Esquecida e coletar informações, não havia mais desculpas para negar. Tudo que F havia contado a eles era verdade. Eles passariam o resto de suas vidas aqui, por mais longo que fosse. Sunny suspirou e olhou para a Estrela da Mudança. Então, qual é o plano? Nefes olhou para a paisagem da cidade em ruínas através da janela. Sunny tinha certeza de que ela já havia pensado muito sobre o futuro deles. Ele só esperava que os pensamentos dela não fossem muitos loucos. Depois de um tempo, ela disse: "Vamos criar um grupo de caçadores." Vamos, mano, vamos. Nada mal. Apesar de se tornarem caçadores independentes, seria uma jornada longa e perigosa. Pelo menos era alcançável. Eles só precisavam ser inteligentes e cuidadosos. Ele coçou a nuca. Entrar na cidade sombria sem enxergar será muito perigoso. Nefes deu de ombros e em seguida virou para encará-lo. Você está certo. Vamos precisar recrutar um guia. Alguém que já fosse experiente e pudesse ensinar-lhes os truques. Isso certamente aceleraria as coisas e tornaria todo o processo mais seguro. Boa ideia. Você tem alguém em mente? Ela sentiu. Na verdade, tenho. Iremos vê-la mais tarde. Mas primeiro, os olhos dela brilhavam com intensidade. Conte-me todos os detalhes do que você aprendeu no castelo. Todos os nomes, todos os aspectos, cada habilidade e defeito que você conseguiu obter. Cada queixa das pessoas, a cada agenda que estão escondendo. Preciso saber de tudo. Sunny sorriu. Certo, sem problemas, mas esteja avisado, isso vai demorar um pouco. Eu estive bastante ocupado me espelhotando por aí, sabe? Pela primeira vez, desde que recebeu seu aspecto, Sunny conseguiu fazer o que planejava desde o início. Coletar informações sem arriscar sua pele, como um verdadeiro espião deveria. Depois de meses de batalhas sangrentas e confrontos abertos, foi estranhamente gratificante. A Estrela da Mudança sentiu. Não há pressa. Várias horas depois, Sunny estava terminando seu relatório sinuoso. Sua voz rouca de tanto falar. Eu tô ficando assim daqui a pouco, mano. Cê é louco. Gravar 2 vídeos de leitura, 1h20 de leitura direto, tá me deixando igual, mano. Na verdade, a mesma desbravadora que o caçador do assentamento externo, Jubei, acusou de usar outro humano como isca de monstro. Um sujeito realmente desagradável. Ele é um lutador incrivelmente formidável e é bom em seu trabalho. Mas seus hábitos pessoais, bem, o homem é um jogador regenerado
Ele gasta todos os seus fragmentos na casa de jogos de Aiko. E depois se recusa a pagar e machuca quem ousa objetar. Meu Deus, mano, pode isso, mano? Você não tem regras lá não, mano? Se perdeu tem que pagar, mano, é a lei da vida, mano. Ele respirou e acrescentou com raiva. Algumas pessoas até dizem que todo esse desafio aconteceu porque ele queria caçar um monstro poderoso e pagar uma parte de sua dívida de jogo, o desgraçado. Então, Sunny pensou por um tempo, coçou a cabeça e disse: acho que isso cobre praticamente tudo. Claro, há muitas coisas que não consegui aprender. Nefis estava absorta em pensamentos, digerindo a montanha de informações que Sunny havia jogado nela. Seu rosto estava frio e distante. Sentindo que sua amiga não ia reagir, Casa deu-lhe um tapinha no ombro, sorriu e disse: você fez um excelente trabalho, Sunny. Isso é incrível. Ele piscou e olhou de lado, um pouco envergonhado. Bem, é claro que é. É pra isso que serve meu aspecto, lembra? A coisa toda de matar monstro é apenas um uso infeliz dos meus talentos, honestamente. Eu preferia muito mais ficar escondido em algum lugar seguro e deixar a minha sombra fazer todo o trabalho. A sombra virou lentamente a cabeça e lançou-lhe um olhar ameaçador. Não estava divertida. Ele queria usar ela como escrava, a sombra, né, mano? Lógico que a sombra não ia gostar, mano. Ele sorriu e olhou para Nefis. Então, quem é a desbravadora que você quer recrutar? Não pode haver muitos caçadores experientes no assentamento externo, certo? É a F, né? E cada um deles deve ter seu próprio grupo de caça. Como vamos convencer um a se juntar a nós? A Estrela da Mudança hesitou e depois disse com uma voz estranhamente tensa: sim, todos que valem alguma coisa têm seu próprio grupo, exceto uma pessoa, mas convencê-la não seria fácil. Não será fácil. Ela suspirou e acrescentou: na verdade, você já a conhece, é a F. Meu amigo, top demais, mano, top. Porque, ó, já tem os três, né? Aí querem recrutar a F agora. Também depois, futuramente, né? No futuro não muito distante, vai ter o Kai também. Provavelmente, eu acho que eles vão tentar recrutar o Caster também. Então já é 6 pessoas, tá ligado? Já dá pra fazer um bom trabalho aí, não, mano? Já dá pra viver muito bem, eu diria. Mas então é isso, família. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, dá like. E até a próxima. Falou!